Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 208. Todo dinheiro tem impacto? E nesse episódio eu tive a felicidade de receber o Daniel Brandão, o também engenheiro agrônomo e atual diretor de soluções baseadas na natureza da Vox Capital. Antes de se juntar à Vox, o Daniel foi um dos fundadores da Move Social e do Instituto Fonte. Bom, a sua larga trajetória no campo do impacto social e da avaliação rendeu, como você pode imaginar, ótimas reflexões ao longo do papo. E você também já se sentiu ao longo da sua caminhada profissional pouco desafiado intelectualmente ou até mesmo estagnado? Pois bem, o Daniel refletiu sobre isso quando, durante a pandemia, realizou uma transição saindo da Move Social e indo para a Vox. Uma reflexão muito bacana. E eu fico muito feliz em consolidar o podcast aqui como sendo um espaço de divã e de acolhimento, como o próprio Daniel reconheceu. Pois a ideia é justamente essa e quem ganha com isso é você, amigo ouvinte. E daí o título do episódio veio de uma aspas do Daniel, mas eu marotamente incluí um ponto de interrogação no final, daí o título Todo Dinheiro Tem Impacto? E na esteira dessa questão, o Daniel trouxe outra reflexão relativa à própria noção de impacto. Afinal, a gente esgotou essa discussão? Bom, escuta aí para você entender. Bom, é claro que o nosso convidado dividiu com a gente um pouco mais sobre os projetos e a própria evolução da Vox e também do campo de investimento de impacto. Aliás, recomendo depois que você ouvir o episódio com o Daniel também escutar o papo com o Giba, que é um dos sócios da Vox que também já passou por aqui. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast, junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição e veja como contribuir. Você pode contribuir com o Pix também. E eu aproveito para agradecer as pessoas apoiadoras. Muito, muito obrigado. E eu aproveito para celebrar a parceria com o Prosas, que passa a divulgar na sua newsletter semanal episódios aqui da casa. Valeu demais. Então é isso. Agradecer demais ao Daniel Brandão pela conversa e pelo convite à reconstrução das utopias. A gente está realmente precisando. Sem mais delongas, partiu para o papo. Grande Daniel Brandão, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para começar, se apresenta. Quem é o Daniel? Primeiro, obrigado. Grande prazer estar aqui com vocês, com você. Daniel, chego hoje com o chapéu de diretor de soluções baseadas na natureza da Vox Capital, que é a pioneira de investimento de impacto no Brasil, mas com uma trajetória bastante grande no setor que eu chamo hoje de Impact First, né, dos investimentos focados em impacto, feitos na filantropia brasileira. Acompanhei esse setor durante mais de 15 anos, com um olhar sempre de, que a gente chama de impacto ou de avaliação, né? Então eu tinha aqui uma função que era um avaliador externo que vai reconhecer se existiu ou não alguma mudança para as pessoas do planeta, um investimento feito a fundo perdido em diversas agendas. Com uma formação anterior de engenheiro agrônomo, que hoje me ajuda muito nessa cadeira que eu estou sentado desde a pandemia, fiz uma transição profissional na pandemia. Esse é o Daniel neste momento. Somos ambos aqui batateiros de formação. E, Daniel, você falou na sua... Mesma escola. Exato. Eu não estou praticante quanto você, mas vamos lá. Você citou assim, cara, uma longa trajetória nessa área de Impact First de avaliação, e eu queria começar por aí, que você fundou a Mob Social com outras pessoas e tal, e chegou um momento ali da caminhada que você decidiu seguir outros caminhos, e aí você chegou na Vox. Queria mais te ouvir do ponto de vista pessoal, como é que foi essa transição, que não é simples, eu imagino. Transição, sem dúvida, não é simples, mas talvez algo
para ajustar um pouco a colocação que você fez, é que eu não tive ativamente o impulso de decidir e buscar outros caminhos e eu chegar na Vox. Foi talvez uma convergência. Eu já mais maduro na trajetória profissional, já com mais de 40 anos, pensando muito na minha carreira, porque estava há muito tempo naquele tipo de posição e me sentia, o que eu vou chamar de intelectualmente, muito pouco desafiado. Eu estava me reconhecendo num lugar bastante perigoso da carreira, que era preguiçoso, estava sem entusiasmo de buscar textos, inovações, colaborações, reflexões, atualizações, estava percebendo isso na minha carreira e neste momento, que é o momento pandêmico ali no final de 2020, a Vox Capital, que está num movimento de expansão, né, era uma casa que começa como um investimento somente numa classe de ativo, como a gente chama, que é o Venture Capital. Em 2020, ela se capitaliza para expandir a sua atuação. Expandir seja no que a gente chama de novas classes de ativo, e daí indo para crédito, principalmente, e também teses de investimento, indo além dos 3 pilares da organização, que à época eram educação, serviços financeiros inclusivos e saúde. Então, eu tenho uma aproximação de uma organização externa que me convida para estudar a possibilidade de trabalhar com eles nesse momento. Isso me entusiasma muito, Fábio. Então, essa provocação foi determinante. Eu não sei se eu não tivesse um convite externo, onde estaria a minha carreira nesse momento. Mas ajuntou o momento que eu estava com um convite que me leva para um setor completamente novo, né? Apesar de ter um impacto com uma centralidade em comum entre os dois ambientes, digamos assim, a lógica do investimento de impacto ela é completamente diferente da lógica da filantropia, né? Nos seus mecanismos, nas suas abordagens, nos seus atores, na sua linguagem. Então, para mim, foi um profundo e continua sendo um profundo aprendizado ao qual eu estou muito feliz de estar participando. Cara, quando você recebeu o convite e, digamos assim, topou e adentrou a cozinha da Vox, que diferenças você sentiu, que estranhamentos você sentiu nesse primeiro contato com essa agenda? Olha, boa pergunta. Eu acho que a primeira grande diferença que vem, eu vou colocá-la na linguagem. E isso pode expressar uma série de outras diferenças, como diferenças técnicas e diferenças culturais. Mas a linguagem, para mim, e eu vou ser bem literal aqui, que eram as palavras faladas, a construção dos discursos, a lógica como as frases eram construídas, o uso do inglês muito mais presente, alguns dos exemplos que me colocaram num universo novo. Eu vi que eu não reconhecia vocabulário, e eram vocabulários técnicos. E é claro, por não conhecer a técnica, eu não conhecia a expressão daquela técnica numa palavra, que era o vocabulário, né? E aí era muito difícil no começo eu penetrar naquele ambiente cultural, eu poder ter uma colaboração efetiva de fato para a agenda da organização, né? E ainda que eu tivesse e tenho um domínio muito grande sobre a minha área de atuação específica, essa é uma área que está a serviço de outras, né? A gente trabalha com construção de indicadores de impacto, com estratégias de impacto, em função de um veículo financeiro. Pode ser um veículo financeiro que tenha uma intenção de retorno, né? Ou pode ser um veículo financeiro a fundo perdido, né? Mas a articulação ela é fundamental. Quando a gente perde isso, a gente fica ilhado e aí a gente deixa de ser eficiente. Então, eu diria que esse foi o primeiro grande impacto, que me colocou em bastante movimento. Assim, acho que o lado, né, mais bonito é a aprendizagem, que eu corri atrás, de fato aprendi muito, estudei muito, li livros, etc. Mas, ao mesmo tempo, a agonia, né, a angústia, a inquietação de não estar conseguindo, num primeiro momento, estar acompanhando aquelas agendas. Desafio de gramática, vamos poder chamar assim, certo? Pode ser um desafio de gramática, né? E você imaginava, quando você estava na Movendo, olhando de fora, digamos assim, para essa agenda de investimento de impacto, você imaginava que você se depararia com esse estranhamento? Não, nunca imaginei. E, aliás, esse estranhamento me leva a um outro estranhamento, que eu fico com muita vontade de colocar no seu programa, né, porque tem esse espaço um pouco de divã e de acolhimento, mas eu não imaginava, e eu demorei para reconhecer esse estranhamento. Eu te falo hoje, 4, 5 anos depois de estar na organização, porque ele veio junto com outro estranhamento. E esse também bastante, para mim, desafiador, que é estar numa organização que eu não sou o fundador. A minha experiência anterior eram de 2 organizações,
uma da sociedade civil, que era o Instituto Fonte, e depois a Move Social, que você citou, que é uma empresa de impacto, em que eu sempre estive numa cadeira de fundador e de pioneiro. Né? Isso te traz um lugar, te traz uma referência, te traz uma luz, te traz uma série de coisas. Eu sento numa organização que tem outros fundadores, né? E eles estão na mesa comigo. Isso me causou muito estranhamento, Fábio. Isso me trazou desorganizações, inquietações. Achar o meu novo lugar não foi fácil. E, evidentemente, né, teve... conflito é uma palavra difícil para usar, porque não chegou nesse lugar. Mas teve ruídos, né? Teve questões ali que eu precisei rever um pouco o meu próprio lugar e evidentemente, onde é que eu passava a ocupar. Tá? Então, porque eu também estava nesse outro lugar, assim, perceber a própria linguagem, essas coisas são coisas que sutilmente você vai realizando, né, ao longo dos anos. Né? Agora, eu nunca imaginei, na verdade, o momento em que você toma a decisão de fazer uma mudança, de fazer uma transição, pelo menos para mim, abrindo mão de uma organização que eu estava há 10 anos já carregando como pioneiro, eu olhei principalmente os ativos, né? Eu olhei o que me interessava mais. Porque se não tivesse isso, eu não ia ter a força de abrir mão, de falar assim, que beleza, então eu vou sair da Move, que é uma ruptura, né? É um luto. Você vive uma saída também. Né? Que foi o primeiro ano, para mim, foi exatamente isso, era lidar com uma saída, o que eu estou chamando um pouco dramaticamente de luto, mas não deixa de ser, você está abrindo mão de algo importante para entrar em algo novo. Aí focar no que o novo te traz e te atrai foi o que realmente sustentou a história toda. Tá? Por isso não pensei em nenhum desses desafios anteriormente. E, cara, entrando então agora, você já está há 4, 5 anos aí na Vox, enfim, já se firmou, já se encontrou, né, o seu espaço aí, e aí queria que você dividisse um pouco quais são os desafios ou projetos com os quais vocês têm lidado aí, que estão no prelo, digamos assim. Legal. Tem uma coisa na Vox que acho que é uma grande qualidade dessa empresa, que é um espírito empreendedor muito forte. Né? Eu não falo isso aqui como retórica, não. Eu falo porque eu estou vivendo isso. E talvez seja até por isso que eu estou tão bem encaixado ali, né? Porque um pouco da minha biografia é empreender coisas novas. Né? E a gente ainda está nesse momento. É muito interessante. A gente faz uma expansão, como eu coloquei anteriormente, de classes de ativo. Vamos lá experimentar o crédito privado, criamos fundos, etc. Vamos experimentar outros tipos de investidores, né? Sair um pouco do bolso, que é o bolso que tem capacidade de investir no venture capital, para ir para outros tipos de investidores que têm um perfil de risco-retorno distinto. Né? Então tem uma outra experimentação aqui. E vamos para outras teses, como eu coloquei para você. E aí eu estou hoje numa tese de natureza de agricultura. Então tem um campo que é tudo novo. E a gente está muito perto de que essas realizações sejam totalmente entregues. O ambiente está ótimo, a gente está com oportunidades muito legais, né? Só que elas precisam ainda se concretizar. Né? E é isso que vai acontecer nesse ano de 25. Então, acho que o desafio maior é o desafio de empreender em si, porque você não tem necessariamente sempre a estrutura dada, você tem uma expectativa de resultado que às vezes ela vai se postergando e você tem que ter uma certa sabedoria, uma paciência para, né, dar mais tempo para essas coisas amadurecerem. Isso para algumas pessoas é muito difícil, né? Não tem seu perfil, não tem essa segurança, ou não tem talvez a experiência para lidar com isso. Mas a gente tem isso sim na Vox. Então, assim, de maneira geral, a empresa está nesse lugar, em várias frentes. Mas com um otimismo tremendo, porque muita coisa acontece esse ano, a gente entrega esse ano. Eu, particularmente, Fábio, estou construindo um fundo novo, que eu ainda vou ter um pouco de restrições para dar detalhes para vocês, mas é um fundo para trabalhar alavancando toda uma agenda de agricultura sustentável, regenerativa no Brasil, muito preocupado com biomas, né, que estão em alta degradação. Então, a gente está falando, quase todos, mas especificamente a gente vai olhar para a Amazonas e para o Cerrado, e a gente quer assumir posições ali muito orientadas por impacto para mexer o ponteiro, né, para alavancar toda essa agenda
né, dentro do Brasil com uma série de parceiros. Eu estou muito envolvido nisso e a expectativa é que a gente leve esse resultado para a COP ali em Belém em novembro. Pô, fantástico, cara. E quem tá ouvindo ficou interessado e quer trocar uma ideia com o Daniel, né? Enfim, contatos aí na descrição. Daniel, Perfeito. cara, você, afinal, é uma pergunta que eu fiz pro Giba, inclusive o Giba, né, da Vox também já passou por aqui, depois o link tá na descrição para quem quiser saber mais. A pergunta eu faço para você também, que é, afinal, investimento de impacto virou mainstream ou ainda a gente segue numa bolha um pouquinho mais ampla? Olha, acho que depende da abordagem que a gente possa olhar para um conceito de investimento de impacto. A gente aprendeu na Vox, a gente tem trabalhado muito essa perspectiva, Fábio, que é todo investimento tem impacto. Então a ambição aqui é, ao invés de tratar o investimento de impacto como uma classe isolada dos demais tipos de investimento, e aí sim a gente vai encontrar uma série de desafios, uma série de restrições, e nesse caso eu diria que ele não virou mainstream ainda, né? Mas a gente tem que se descolado dessa, talvez, concepção mais original do termo, para entender que todo investimento tem impacto. Então, o seu dinheiro está a serviço de algo. Né? Você botou o dinheiro no mercado financeiro, ele está a serviço de algo. Pode ser neutro, pode ser extrativista, pode ser construtivo, pode ser responsável, pode ter uma série de consequências, né, que vão ser geradas a partir do fluxo do teu capital. Uma casa financeira, um banco, uma asset manager, o que for, vai pegar o teu dinheiro e vai botar em algum lugar. Este lugar vai gerar, né, resultados para a sociedade, para o planeta. E aí você pode julgar moralmente esses resultados, se são positivos ou negativos. Mas o que a gente está falando é que não importa a classe de ativo, o teu dinheiro tem impacto. E o que a gente tem tentado trabalhar hoje na Vox é exatamente essa leitura. Como que a gente consegue entender o impacto de todos os investimentos e criar uma convergência maior, e criar uma atração maior, e trazer mais pessoas para investir em investimentos alinhados a impacto. Investimentos orientados a impacto, investimentos responsáveis e etc. Né? Eu acho que tem um outro tema que a gente não cabe aqui, mas que ilustram muito dos debates que a gente trabalhou, e aí eu tive um papel para facilitar pela minha experiência dentro da Vox, que é a própria concepção de impacto. Acho que espero que em algum debate futuro, num desses fóruns que a gente se encontra, a gente possa fazer esse debate. A gente tem trabalhado uma perspectiva da paleta de impacto. Né? Ou seja, não existe um tipo de impacto. Né? Existem diferentes tipos, existem gradações, existem tons, gradientes de impacto que você pode ter. Né? Você pode ter um impacto mais duro, mais profundo, você pode ter um impacto mais brando. Então, você trabalhar o gradiente de impacto com o risco-retorno é a grande magia, eu acho, de uma abordagem de que todo investimento tem impacto. Mas sim, talvez esse lugar dos negócios de impacto, até que a linguagem original, né, do investimento de impacto, eu convidaria hoje para a gente debater o próprio conceito. Eu debateria hoje o que talvez esses contornos têm criando para o próprio campo. Você acha que a gente um pouco se perdeu ali na conceituação de impacto ou de negócio de impacto? Acho que se perder é uma forma, sim, que pode ser interpretada, mas o que eu entendo, em certa medida, é que, por um lado, teve ingenuidade. Eu acho que teve ingenuidade de filantropia, de olhar para essa agenda. Eu acho que a filantropia brasileira ela avançou muito pouco nessa pauta. Eu acho que ela não trabalhou devidamente nesse lugar, né? Você tem, acho que, outras filantropias que trazem inovações mais interessantes, que é onde a gente vai beber, destacadamente a filantropia americana, né? Você tem conceitos de Program Related Investment, Mission Related Investment, o Impact Investing, etc., que nos inspiram, que nos orientam, mas eu acho que tem uma certa ingenuidade de abordagem. Eu acho que falta diálogo, de fato, entre atores do mercado financeiro que estão olhando para essa agenda, né, e investidores e empreendedores. Então, tem algo. Isso aconteceu, né, por favor, eu acho que aconteceu. Existiram fóruns, existiram instâncias.
acho que a Aliança pelo Impacto, que foi liderada por muito tempo pelo ICE, né, hoje já mudou e tal, criaram muitos desses debates, mas ainda muito tímidos, ainda muito restritos. Né? Eu acho que não conseguimos trazer a Faria Lima para a conversa, para alguns enfrentamentos, etc. Então, os lados ainda não se entenderam. Né? Não acho que se perdeu, porque se perder, eu acho que ele é um pouco trágico, no sentido de que está perdido e a gente não vai mais, talvez, estar em algum lugar obscuro. Eu não acho que se perdeu, eu acho que nevoou, eu acho que perdeu força. Talvez eu tenha sempre, eu acho que perdeu força, um pouco, a atração disso. Tem muito espaço, tem muita oportunidade, eu estou impressionado como tem coisa para a gente fazer. Daniel, conta um pouco mais por que você acha que a filantropia foi ingênua. Desenha melhor para quem está ouvindo entender. Cara, eu acho que a filantropia foi ingênua porque talvez a gente não tenha, eu falo a gente porque eu naveguei deste lugar da filantropia, tá? Então, eu vou falar de um lugar que não é falar da filantropia como outro, mas é eu sentado num lugar em que eu estava também ambientando esse lugar. Eu acho que existiu uma dificuldade de compreender e até, em alguns casos, pouca abertura para compreender algumas dinâmicas de mercado, né? Que eu acho que existiu dificuldades de se compreender o quanto, né, as variações do mercado, o quanto que a tipologia dos investimentos e as suas características intrínsecas, por exemplo, vou fazer um investimento em equity, vou fazer um investimento em crédito, né, vou fazer um investimento em outras classes, né, o quanto que isso traz consequências para o tipo de impacto que pode ser gerado, né, o tipo de impacto que pode ser gerenciado. São coisas que eu fui aprender muito depois, não é muito tarde, mas só estando, digamos, muito mais próximo a esse mercado. Então, eu acho que tem uma questão ali, uma dificuldade de compreensão. Talvez tenha um outro lugar, que é o próprio debate de impacto, que a gente talvez tenha feito pouco, ou eu tenha feito pouco, né? Mas o impacto, ele se coloca quase como onipresente, como uma coisa única. E aí eu volto. E aí, claro, você pode ter, né, impacto social, impacto ambiental, indicador, são coisas diferentes. Então, o que eu vou tratar aqui, que também assim, não é só a tese do impacto, mas é a intensidade do impacto, a volumetria do impacto, a distribuição do impacto num portfólio de oportunidades. Então, acho que tem uma série de camadas de como que a gente também compreende as dimensões e as dinâmicas do impacto que por talvez não termos feito tanto esses debates, dificultou algumas convergências, dificultou algumas compreensões de ambos os lados. Tá? Então, eu não sei se eu respondo a tua pergunta, porque a tua pergunta é boa e eu não estava preparado para uma formulação para enfrentá-la, digamos assim. Mas termino com isso. Assim, a gente tem uma coisa, eu estou me prometendo escrever sobre isso faz 2 anos. A gente construiu uma análise na Vox, no último ponto que eu coloco, que é o seguinte: impactos, um substantivo que se conjuga no plural. Então a gente começou a trabalhar internamente na nossa organização de que você não pode falar de impacto, porque ele não permite uma conjugação no singular, pela sua pluralidade. E essa pluralidade tem consequências no diálogo com os atores, com os instrumentos financeiros, etc, etc. Então, assim, tentando me aproximar. E a gente não debateu isso. E agora, tentando essa longa resposta, Fábio, eu acho que eu tenho uma impressão de um certo desinteresse. Da filantropia sobre essa agenda. É uma impressão, é uma anedota que eu trago para vocês, mas tenho conversado. Eu acho que localizadamente você encontra ali alguma atração, mas localizada para algumas coisas muito específicas. Tá? Então, eu acho que talvez a gente possa estar numa hora de resgatar aí o brilho e a mobilização, digamos assim. Realmente. Não sei se para você faz sentido do lugar que você está. Né? Esse é o debate, né? Não, faz muito sentido e ao mesmo tempo, infelizmente, concordamos de que parece que baixou um pouco a temperatura para o fôlego que havia para se debater, para desossar esse tema, enfim, ir mais fundo. Eu concordo com você.
E, cara, uma outra questão que a gente se depara muito aqui nesse campo amplo do impacto, ou dos impactos, como você está colocando, que tem muita gente chegando nessa agenda, desde gente mais jovem, júnior, recém-formada, até gente sênior transicionando de carreira e tal. Minha questão para você que dicas você daria para essa galera que está chegando na área, cheio de amor para dar e sem um certo frescor dessa área, como se ela fosse de fato resolver todos os problemas do mundo? Dicas para essa turma, cara, eu acho que a primeira você colocou aí. Acho que tem uma coisa até que o Daniel Iso, né, fundador da Vox, fala bastante, que é interessante, é que ele considera que para fundar e empreender uma organização como a Vox, um certo grau de ingenuidade é necessário, né? Porque ele cria, talvez não ter consciência de alguns riscos que talvez você não queira topar correr, e a necessidade desse certo romantismo tópico ele é importante para sustentar nos momentos de tempestade. Mas tem uma ingenuidade também perigosa, que é essa ingenuidade de que, né, da grande solução, de que é talvez o único caminho para as coisas seguirem. Eu acho que essa é uma ingenuidade talvez um pouco um tanto quanto perigosa. Uma outra dica, e aí eu, talvez olhando um pouco para mim, eu acho que é cuidado com esses conceitos, talvez muito derradeiros ou fundamentais, né? O que eu tenho visto é como que a gente tem, como é um campo em construção, como é necessário a gente construir os próprios conceitos. Então não tem coisas prontas. Então não esperem chegar num lugar e você ter coisas tudo muito definido, estruturado, ou se existe, ficar, né, pegar aquilo como uns mandamentos que são absolutamente imutáveis. Né? A gente está num lugar em que não ficar agarrado a nada muito fundamental. Claro, eu não estou falando de valores éticos aqui, né? Porque aí acho que é um outro campo que a gente está operando. Eu estou falando de questões mais do campo técnico. Eu acho que está muito aberto para rever posições e para construir também algo muito legal. Belas dicas, Daniel. Obrigado. Cara, para a gente fechar aqui, e obrigado pelo papo, passa voando aqui o tempo, a gente evita no campo lato sensu do impacto social falar sobre erros, falhas, fracassos, enfim. Queria que você dividisse algum da tua trajetória que possa fazer sentido aí para dividir com quem está nos ouvindo. Erros. Talvez assim, então, vou experimentar aqui um diálogo com a tua pergunta, tá, Fábio? Mas eu acho que um erro, uma coisa que me marcou, principalmente no primeiro momento ali de empreendedor, era ter uma expectativa de que quem estivesse comigo, trabalhando na organização em que eu estava trabalhando, fosse quase moldado à minha luz ou às minhas sombras, talvez seja melhor falar. Então a expectativa de que ele operasse como eu operava, de que ele tivesse a mesma, enfim, abordagem técnica que eu tenha, a mesma linguagem, né? Quase como ali sendo duro, um clone, né? Porque eu acreditava que o que eu fazia dava muito resultado e de fato dava, né? Mas em certa medida isso me fez com que eu me impusesse de uma maneira muitas vezes arrogante, de uma maneira muitas vezes deselegante, desrespeitosa, sobre outras experiências profissionais, né? Claro, eu estava numa fase mais jovem, tentando justificar um pouco o meu erro aqui, mas essa expectativa de projetar no outro as suas qualidades e querer que elas estejam presentes no outro, nas suas qualidades, no momento de empreender, e não reconhecer as sombras que você tem nisso, eu acho que foi um grande erro que eu tive na minha carreira, e que causou algumas dificuldades bastante grandes com grandes profissionais que hoje estão aí no campo. Tá? Então, eu acho que esse é um que me vem inicialmente à cabeça. Cara, assim, para a gente fechar aqui o nosso papo, e acho que você levantou várias questões fundamentais aqui, e a ideia do podcast não é a gente ser um lacrador, né?
mas pelo menos levantar bolas para que a gente, no campo aí, possa chutar e seguir dialogando, né, sobre elas. Mas te convido aqui a fazer o merchan final, a reflexão final, o arremate final, como você quiser. Cara, legal, muito legal. Assim, o que eu diria é que, primeiro, eu acho que o mundo está num momento muito delicado, né? Politicamente, economicamente, climaticamente. Mas o primeiro ponto que a gente tem trabalhado, que eu tenho trabalhado, é que a gente precisa reconstruir a utopia. Então, assim, acho que é um convite, isso não é fácil, isso é o tópico que eu estou falando, mas é se mover de um lugar, né, de angústia, que é onde eu me encontro e vejo muitos amigos que se encontram, para um lugar de como é que a gente reconstrói uma visão de um mundo possível que a gente quer e que a gente vai correr atrás. Porque isso é o mais importante para dar energia para tudo. Tá? Eu acho que dentro disso a gente está navegando num lugar super legal profissionalmente. Aqui eu trago um pouco para a Vox. Não temos hoje uma utopia construída como organização para propor, mas a gente tem uma expectativa, entendeu? Então a gente está empreendendo, querendo fazer um monte de coisa. Tem uma pegada que eu sou apaixonado, que é essa coisa da agricultura, de clima, de mudança da terra, de enfrentar desmatamento, de trabalhar com pequenos produtores, que é uma agenda incrível, tá? E que a gente está querendo convidar muita gente para estar nela, e ela vai ser atravessada por social, né, por uma série de outras questões. Né? Então, quero chamar todo mundo com entusiasmo para olhar essa agenda e, necessariamente, né, criar o campo de novos investidores. Né? Eu acho que tem um lugar interessante, e talvez esse seja meu último chamado, é que cada um e cada uma que pense, né, que ao realizar um investimento, até essa privilégio ou oportunidade de realizar um investimento, que no mínimo se faça essa pergunta: para onde será que o meu dinheiro está indo se eu botar esse dinheiro num fundo ou nesse ativo? O que acontece? Né? E é isso que a gente começa, talvez, a fazer uma grande transformação desse tipo de pergunta. Por aí, meu caro. Nossa, maravilhoso. Que a gente consiga reconstruir utopias. Achei fenomenal, fundamental. E também compartilho Necessário. contigo de que caímos nas porcas e parafusos e nas ferramentas e às vezes nos perdemos na direção. Você acha que ainda dá tempo de a Necessário. gente reencontrar alguma direção? Cara, eu tenho certeza que dá tempo. Assim, primeiro que eu acredito que a espécie humana vai continuar aí. As coisas vão mudar. O planeta deve esquentar um pouco mais. A gente vai sofrer, né, com a nossa biodiversidade, mas a gente vai continuar aí como espécie. Né? Eu ainda tenho até essa crença. E assim, então como é que a gente vai reorganizar o nosso lugar nesse planeta? Então, assim, tempo nós temos. As coisas vão ficar mais difíceis, mas tempo nós temos. Então vamos trabalhar. Talvez seja uma geração das nossas próximas gerações, mas vamos trabalhar, não tenho dúvida. Daniel, obrigado, cara. Adorei, papo maravilhoso. Sigamos. Obrigado a você, Fábio. Grande prazer, grande honra de ser convidado aqui para esse espaço que eu já admiro e acompanho faz tempo. E vamos juntos em frente a construir esses caminhos novos.